é sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Como você bem sabe, o nosso programa faz de tudo para ele ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. Sabe por quê? Porque maturidade é poder. O nosso programa é dedicado especialmente à geração 50 mais. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. E a nossa sala de visitas hoje recebe convidados magistrais. Conosco, a nutricionista Maria Terezinha Oscar Govinatsky. Muito boa noite, Maria Terezinha, como está você? De bem com a vida, Cris. Também. Boa noite. Eu voltando de Londres, com uma estada, diz que de excelência, só pode estar de bem com a vida. A Maria Terezinha, ela é presidente do Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul, e nós vamos conversar também sobre, entre tantos assuntos, nós vamos falar sobre uma dieta planetária. Conosco, estreando no De Bem com a Vida, a terapeuta integrativa Thaís Zenida Rosa, que é especialista em registros acásticos. Ficou curioso? Na sequência você vai entender um pouco mais sobre os registros acásticos e o poder que eles têm, inclusive podendo dizer que são a memória da alma. Direto do Acre, nós teremos a nossa colunista estrategista digital, Fernanda Chaves. Eu recebo também com muito prazer o meu colega, meu amigo, meu parceiro de projetos e jornalista, Luciano Medina Martins. Tudo bem? Como vai você? Boa Prazer noite, Cris. te receber. Tudo bom? Satisfação estar aqui com De Bem com a Vida. Já é um programa que a gente vem e já fica mais de bem com a vida, De né? bem, está no nosso DNA inspirar pessoas. Eu quero comentar com minhas amigas, porque aqui a gente não tem segredo com as amigas e com os amigos. Interessante, eu gosto sempre de dizer que tu foste alfabetizado no Reino Unido. Fui. Meu pai era um imunologista, ele fez uma transferência de tecnologia, ele era membro do Conselho Britânico, um consultor do Conselho Britânico, e ele trouxe tecnologias de fabricação de vacinas para o Brasil, e nesse processo de transferência nós moramos alguns anos lá na Inglaterra. Quando eu era criança, era obrigado a frequentar a escola e ser alfabetizado, era uma obrigatoriedade. E os meus pais faziam questão que nós falássemos inglês em casa, para minha mãe poder aprender mais rapidamente também. Mas sabe que essa questão dos 50 a mais é poder? Eu tenho encontrado o seguinte parâmetro. Não é verdade, é mito de que ser jovem significa conhecer muita tecnologia. Certo? Hoje os 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que já passaram por outras ondas da internet e da informação, são muito tecnicamente qualificados no campo da tecnologia da informação, e agora com a inteligência artificial isso se potencializou. Eu gostaria de falar hoje sobre isso, sobre essa... Pois nós vamos então falar sobre essa conectividade do nosso público da geração 50 a mais e a inteligência artificial. Sim. Começo com Maria Terezinha Oscar Govinatsky, presidente de um sindicato em efervescência. E os outros sindicatos podem sim se inspirar a levar prestígio à profissão que representa. Parabéns também pela reeleição. Obrigada, diante Cris. de um novo mandato. São 3 anos? 4. 4 anos. 3 anos para gerenciar com qualidade a entidade e 1 ano para preparar as eleições próximas. 4 anos. Diante. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que quando eu recebi a pauta da produção, eu fiquei hiper curiosa, que chama Relatório IT-EAT Lancet, que propõe uma dieta planetária. Que assunto mais polêmico? Explica para nós. Vou explicar. A IT Lancet, ela é um periódico, uma revista que praticamente, digamos, que dita normas dentro da área da saúde, né, da pesquisa em saúde. Então, ela é uma revista muito conceituada, ela tem um fator de impacto de 8,5, isso quer dizer que, baseado esse grau, né, de impacto da citação
né, dos seus artigos em outros artigos. Então, é alto o impacto, 8,5 é muito alto. E tem assuntos que têm um impacto de 9,1, 9,5. Então, ela é uma revista a primeira revista científica, ela é considerada. E o que vem a ser, Maria Terezinha, essa dieta planetária que tem causando muita polêmica, né? Falando sobre economia, de mudança, inclusive a questão da sustentabilidade. Sim. Em 2019, se baseava muito as recomendações dessa revista e os artigos e as pesquisas em termos de como sustentar no âmbito alimentar 10 bilhões de pessoas. Agora já foi dada uma ênfase clínica e de saúde pública, no sentido de como evitar que 11 milhões de pessoas morram por doenças não transmissíveis, né? Tipo doenças cardíacas. Isso através da alimentação. Da alimentação. Então, eles dão uma ênfase muito grande ao respeito à regionalidade, porque nós vamos ter lugares que nós vamos ter que dar ênfase, por exemplo, à proteína animal, onde tem muita desnutrição. Então, eles respeitam a parte regional, mas eles recomendam que uma dieta planetária, eles querem dizer assim, que se essa alimentação faz bem para o planeta, faz bem também para o nosso ecossistema da microbiótica intestinal, que hoje a gente sabe que é o segundo cérebro, né? E é fácil ver isso às vezes, mas como? Não, é porque o nervo vago vem do sistema nervoso central, se liga com o intestino, as reações, a microbiota são, na realidade, todos a população, né, de bactérias, de micróbios e outros tem a benéfica e tem a, né, não pode estar, as que faz mal. Ruins. As ruins não podem, senão é uma desbiose. E elas têm um papel muito importante, essas bactérias não patológicas no organismo, têm influência até na obesidade, nas doenças cardíacas, hepáticas, pelo sistema como age. Só um exemplo, por exemplo, eu quando comecei da entrevista, ainda era na TVE, lembra? Lembro. Tu tivesse passagem pela TVE, né? Na verdade, eu interagi muito porque eu fui coordenador de comunicação da cultura. Né? Então eu interagi muito isso. com Paulo Leônidas, com Zara Marques. E tinha o casal depois, aquele casal... Não era Vera Armando? Não, Vera Armando foi depois. Eu sou um pouquinho antes, bem antes. Mas, enfim, eu me lembro que nas primeiras entrevistas, imagina, recém-formada, né? Eu tenho 44 anos de formado, né? Era bem no início. Eu ia muito na Gaúcha também, porque todo mundo tinha medo de dar entrevista. E eu sempre enfrentei, né? Eu quero que fale sobre sorvete. Pô, sorvete? Eu sou mais da clínica. Eu digo, não, mas faz sentido. Pesquisava sobre sorvete. E falava sobre sorvete. Mas eu me lembro que eu chegava na bancada, me dava uma vontade de ir no banheiro. Uma vontade de ir no banheiro. É para eu, o medo que faz, né? Te ausenta. Deu vontade. Sai fora. Então é para ver como tem relação o teu estado, né, que vem do sistema nervoso, a tua ansiedade, tu entende bem isso, como age no intestino. É que é tudo o corpo é um só, não mas tem a cabeça separada. Isso foi o quê? Não faz 10 anos que começou toda a pesquisa da microbiota, já vim aqui, já falei sobre isso. Sim, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Tem que falar sempre. Ainda não caiu no entendimento popular. Exatamente. Mas, Tereza, eu queria aproveitar a tua presença aqui, neste primeiro programa do mês de março, as águas de março trazem boa informação, e voltar um pouquinho para dieta planetária. Então, isso que eu ia te explicar, e entrei para explicar que se essa alimentação é boa para o planeta pela maneira da produção, que eles dão muita ênfase aos vegetais, né, e diminuir muito a proteína animal, porque o pessoal come em excesso, e a gente sabe, tudo que come-se a mais tem o seu custo. Né, tem seu custo. E não é custo financeiro, é custo em saúde. É saúde. Então, eles veem assim,
né? Os integrais também, faz bem para o intestino, faz bem para o corpo inteiro, e o principal, ela é planetária nesse sentido, que ela faz bem para o planeta, e ela faz bem para o ecossistema. Olha como eles já estão... A comparação, né? Se é bom para o planeta, é bom para a microbiota, é bom para o ser humano, e o principal, evita as doenças não transmissíveis. E com isso, eles não estão preocupados em... Não estou preocupado, claro que estão, mas o principal objetivo, né, que trouxe esse periódico é que não é matar a fome, e sim evitar a doença. Né, evitar a doença. Então, é muito parte clínica e parte mais, como é que eu vou dizer, que eles... Preventiva, talvez? É preventiva, mas são alimentos que vão fazer bem para tua... Não é mais aquele só focado na fome, que é muito político. O alimento tem. A distribuição é que não é legal, né? O alimento tem. Então, se deram conta que isso é muito político, que tu vai bater, e não exagerar também, que nem no Brasil, que disseram que tinha quantos milhões, nós ia caminhar na rua e tá chutando o desnutrido, se fosse o caso, e não é verdade. Isso então... entra sempre na política, né? Foi propaganda. E hoje, até hoje, os resultados da pandemia, que naturalmente aumentou tudo que foi coisa, né? O desemprego, a fome, aí fizeram uma pesquisa lá e querem transpor para a realidade agora. Não é verdade. Então, ela é planetária nesse sentido. É a ênfase mais em saúde pública e em clínica, que tinha me faltado para saúde pública e clínica. Perfeito. E fica, então, o convite para você se aprofundar mais nesse novo conceito de saúde para viver de bem com a vida, né, Maria Terezinha? Com certeza. Que é a dieta planetária. Agora, a planetária vai ser a nossa viagem. Nós vamos sair daqui do Sul e vamos até o Acre para falar com a nossa colunista estrategista digital, Fernanda Chaves. E aí, Fernanda, aproveitou o carnaval, conheceu o Carnaboi? Olá, Cris. Boa noite. Embora que ainda esteja dia, porque eu estou 2 horas atrás de vocês. Sim, mas eu vi pela televisão e é um espetáculo, é lindo, é uma mistura de culturas, de sons, realmente algo que eu já planejo para o próximo ano aproveitar o Carnaboi, que ele acontece no Amazonas, em Parintins e Manaus. Mas falando de carnaval, começou o ano, vamos começar a colocar em prática as estratégias de marketing digital. Se você não fez em 2025, agora essa semana, foco total, faça o seu planejamento. Como a gente estava falando com a Maria Terezinha, gostaria de exemplificar como que uma nutricionista poderia fazer isso. Hoje você vai lá, digita no Google Meu Negócio, faça o seu cadastro, a ferramenta é bem intuitiva e gratuita. Coloque as informações nutricionista, porque se alguém procurar nutricionista no bairro, vai aparecer. Vai colocar o endereço ali, quais os tipos de atendimento tu faz, finalizou, fez todo o passo a passo, colocou imagens no Google Meu Negócio, melhore o perfil do seu Instagram. Para atrair mais seguidores, faça Reels. Se você quer se comunicar com quem já está na sua rede social, comece postando conteúdo escrito, um post único, ou fotos, ou um carrossel. Para gerar venda e o interesse, stories. Agora, que se você gravou um vídeo, o vídeo deve ter ficado muito bom, porque tem conteúdo para entregar, vai lá para o TikTok, começa a produzir muito vídeo para o TikTok. É isso, Cris. Um abraço e até a próxima semana. Sempre de bem com a vida. Obrigado, Fernanda. Mas você vai ficar também de bem com a vida, conferindo o recadinho do nosso comercial. Voltamos em seguida.
voltamos com De Bem com a Vida, enviando um abraço especial aos nossos apoiadores culturais, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Casa de Escriba, se você decidiu que este ano é o ano de você lançar o seu livro e aumentar o seu ticket no mercado, bata na Casa de Escriba. E também o movimento Sociedade Sem Idadismo. Chega de se sentir discriminado, tenha certeza que maturidade é poder. Mas poder também é conhecer os recursos, os conhecimentos milenares que a história e a ciência nos oferecem. Thaís, vamos falar um pouquinho sobre os registros acásticos, que quem conhece ama e quem não conhece não sabe o que está perdendo. Boa noite a todos, boa noite, Cris. Boa noite, querida. Muito feliz em estar aqui, podendo trazer para as pessoas, né, como ficar de bem com a vida também com as constelações, com os registros acásticos, né? Os registros acásticos, a gente precisa entender primeiro o que é a akasha, né? A akasha, como tu bem falou no início, né? A explicação mais simples é que ela é uma memória, né? É um registro. Mas mais do que uma memória, um registro, é uma memória viva, né? Se a gente falar em campo, né, a gente fala em campo acástico, a gente fala em campo a gente sabe que é um lugar onde você vai encontrar muitas coisas, né? Um campo de margaridas, você vai encontrar muitas margaridas, né? Um campo acástico, você vai achar registros e memórias, porém esses registros e memórias, eles são vivos. Você consegue alterar também conforme o que tu faz ali dentro dos registros, por isso ele precisa ser tratado com muito respeito por um profissional que esteja bem habilitado a utilizar essa técnica. Basicamente, a gente acessa as tuas memórias e também tudo que se passou em outras vidas tuas e também o potencial que tem para acontecer no futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que a minha amiga gostaria de fazer aqui, os nossos amigos, eles têm uma telepatia com a gente. Se a geração 50 a mais tem uma história, que às vezes é dela e às vezes é dos seus ancestrais, a gente consegue alinhar o que precisa ser alinhado aos 60, 70, 80, sendo nosso ou não? Isso independe de idade, tá? A gente fala em campo, também tem os campos da constelação, né? Constelação familiar. Constelação familiar, né? Tem o campo dela, né? Que também existe esse tipo de campo. O campo dos registros acásticos é um pouco diferente. O campo dos registros acásticos, ele vai trabalhar mais a nível de energia, tá? Energia de vida, de encarnações passadas, é um campo como se fala hoje em dia, né? Um campo quântico. Né? Essa energia é uma energia quântica, porque ela não é só a memória, nós temos, é claro, a nossa própria memória, mas nós temos a memória, ou a caixa do universo. Né? Então, esse akasha, ele é muito amplo, ele é algo muito maior, né? E nós temos a nossa própria akasha, que é a nossa biblioteca, né? Nossa própria biblioteca. E através do acesso a essa nossa biblioteca, nós podemos olhar bloqueios, medos, traumas, né, coisas que atrapalham o teu dia a dia, né, relacionamentos que tu sente que não estão fluindo, né, às vezes coisas muito simples, né, no teu profissional tem algum bloqueio, como a Maria Teresa falou agora há pouco, tu está com bloqueio de se comunicar, não consegue chegar e falar sobre o teu trabalho, dizer como tu faz ele, de que forma tu faz, então a gente acessa os registros e consegue verificar o porquê disso, né, e aí também ali a gente consegue limpar, né, e é uma forma também de ampliação de consciência. No momento em que tu tem acesso a esse tipo de informação, tu também consegue se aproximar dos teus guias e mentores. Opa! Então, isso é uma terapia que ele amplia a consciência. Então, nesse momento de transição planetária, onde nós estamos nos adaptando também de forma alimentar, nós estamos nos adaptando, saindo daquela politicagem, daquela informação truncada de fake news, né? Para esse tipo de informação limpa, ele nos ajuda numa ampliação de consciência para que se possa
ter uma postura melhor na hora de você fazer as suas escolhas, na hora de você tomar algumas decisões, na hora de tu, né? E isso independe de tu ser 50 a mais ou não, né? Isso aí, quando você tem 50 a mais, melhor ainda, porque você já tem até mais maturidade para olhar para isso. Então, fica também a dica de você saber um pouco mais, e a Thaís vai voltar ao programa, assim como a doutora Maria Terezinha, para explicar mais sobre essa dieta planetária e sobre a questão dos registros acásticos que tantos benefícios podem trazer. Mas a gente agora vai também visitar o conhecimento do Luciano sobre a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial nos traz benefícios, vantagens, mas também tem o lado, como é que tu usou a expressão tenebroso? Trevoso. Trevoso. Explica para nós. Das trevas, Na verdade, é uma ferramenta fantástica. Sobre o guarda-chuva de inteligência artificial, nós guardamos centenas de diferentes tipos de serviços oferecidos hoje na internet. Desde ChatGPT, né, você pode fazer pesquisas, gerar projetos, gerar imagens, facilitar a busca de informações. Vou pedir para o Eduardo passar as nossas... O Luciano trouxe algumas imagens, de fake news. De fake news. E esse ano é um ano de eleições, 2026, e nós estamos na expectativa de que o TSE publique a resolução que regulamenta o uso da IA para as eleições. Aí nós temos Elon Musk com Tarcísio. Esta imagem foi criada por inteligência artificial. Das fronteiras importantes da regulamentação é de que o conteúdo feito por inteligência artificial seja tagueado. Jojo Todinho casando com Bolsonaro. Será que a Michelle sabe? Isso fake news, né? Claro, pronta para dar um beijo. Mas é perfeito, pronta para dar um beijo. Essa qualidade muito alta da montagem é esse justamente o problema, certo? Porque as pessoas acabam pensando, opa aí, milagres acontecem. Um American Bar em que estão relaxando, conversando, Lula e Bolsonaro, são super amigos da mesma turma, parece. né? Martelinho ali. Mais ou menos são realmente da mesma turma. Mas de qualquer maneira, Lula pode estar também conversando com o Faustão e alguém poderia dizer, Faustão apoia Lula. Certo? Sim. Então, o uso da imagem de celebridades, hoje a gente fala em guardrails, né, que seriam limitadores para o uso e distribuição de conteúdo utilizando a imagem de celebridades. Por exemplo, fazer com que Jojo Todinho diga, olha, o melhor mercadinho da esquina é o mercadinho do seu João, onde a banana é mais bonita. É ético fazer isso? Claro. Hoje, em outros países, as crianças são educadas desde pequenas sobre o uso ético dos recursos da internet. Bacana! Certo? É muito importante que nós observemos isso. Então, tem, por exemplo, uma fake news que está viralizando essa semana, dizendo que Tarcísio e Eduardo Leite temos aí, né, Eduardo? teriam protocolado a separação fiscal do Rio Grande do Sul e de São Paulo do resto do Brasil. Isso é fake news. O mais triste é ver que sites assinados por jornalistas profissionais estão reproduzindo esta notícia, certo? O grande desafio de 2026 acaba, mesmo que o TSE e o TRE tenham resoluções, acaba recaindo sobre os ombros do cidadão. E aí, nesse momento, eu acredito que quem tem 50 mais, tem mais leitura de jornal, mais eleições pelas quais passou, mais corrida política, caminhada literária, essas pessoas têm melhores condições de dizer, olha, isso é uma bobagem, isso não faz sentido nenhum, isso é inconstitucional e absolutamente absurdo, né? Então, o cidadão nessas eleições vai ter que estar muito atento àquilo que é ou não é fake news, certo? Existe um site chamado boato.org, certo? Boato.org, onde a gente pode ver os boatos. Lamentavelmente, o Brasil é o paraíso dos estelionatários. Infelizmente. Estelionatários de todos os tipos, inclusive estelionatários eleitorais. Pessoas que prometem o que não vão cumprir, ou que falam de currículos que não têm, ou que negam currículos que eles têm. Certo? Então... E, Luciano, aproveitando esse último minutinho, o Luciano também vai voltar, eu tenho certeza que você vai celebrar isso. E para nós da geração 50+, a inteligência artificial, ela pode ser um portal de trabalho? Sem dúvida, os recursos da inteligência artificial não têm volta, são caminhos sem volta. Eles impactam na gestão de empresas, de indústrias, na geração de conteúdos. Os profissionais têm que estar atualizados e saber utilizar essas ferramentas. A questão é o uso ético dessas ferramentas, os limites éticos no uso dessa ferramenta. Então, por exemplo, a inteligência artificial pode gerar um modelo, quem tem uma fábrica, uma metalúrgica, pode gerar um modelo daquelas
máquinas dentro dessa fábrica e saber quando ela vai estragar, quando ela precisa de manutenção, reduzir o uso de energia, melhorar a otimização do uso dos insumos de uma indústria. Isso é um uso da inteligência artificial. A inteligência artificial não é só usada para gerar conteúdo, gerar fotos, É gerar muito vídeos. mais do que É isso. muito ampla a mais. utilização. E também, né, Luciano, nós da geração 50 mais, podemos, inclusive, trabalhar para a inteligência artificial. Olha, a questão ética mais importante é a tecnologia deve estar a serviço das pessoas e não as pessoas serem reféns de conglomerados tecnológicos. Esse é um dos debates. Sabe que Isaac Asimov, nos anos 50, escreveu o Eu, Robô. Então tem 3 ditames fundamentais sobre a tecnologia. Primeiro, o robô ele deve obedecer às ordens dos humanos, certo? Desde que essa ordem não, e o robô não pode, isso segundo ditame, colocar em risco a vida de um humano, né, certo? E o terceiro ditame, o robô não pode colocar em risco a sua própria existência, certo? Então, são 3 parâmetros fundamentais sobre a ética da tecnologia, inclusive validados pela Unesco. Ou seja, os robôs, mesmo esses com os quais a gente conversa, eles têm que obedecer às ordens humanas, não o contrário, não nós obedecemos às ordens dos robôs, certo? E os robôs não podem pôr em risco a vida humana. Um dos debates muito sérios hoje da inteligência artificial é que nós temos drones e máquinas utilizadas nas guerras que decidem por elas mesmas quem vive e quem morre. Olha a Ucrânia, certo? né? Na Ucrânia, por exemplo. Né? Tá ganhando a guerra com drone. O drone é automático, Quem ele não diria? é teleguiado, ele tem decisão própria, certo? E esse drone pode decidir quem vive e quem morre. Você sabe que quer ficar de bem com a vida, fique aqui no programa De Bem com a Vida, porque você encontra aqui entrevistados magistrais. Luciano, você volta ao programa, você está convocado. A inteligência artificial diz: queremos o Luciano de volta. Thaís, muito bom conhecer um pouquinho, mas a gente despertou na cabeça do nosso público a importância e a relevância dos registros acásticos. Maria Terezinha, sempre bom te ouvir e eu louvo o Sinurgs porque é um sindicato que trabalha pela categoria, que colocou o nutricionista como um protagonista em qualquer projeto de saúde. E a você que esteve conosco, nosso beijo, baile na existência e tenha certeza que maturidade é poder. Até o próximo De Bem com a Vida.